Um acordo com o Botafogo, ótimo passo, ótima medida, bom, né? Tanto para Flamengo como para Botafogo. E o Flamengo, há uma semana da estreia na Libertadores, como está para essa partida de amanhã, meu amigo Juliano Lima? Bem-vindo. Tudo bem, João? Um abraço a todos os expedientes de futebol. Pois é, e fica uma dúvida no ar. Na verdade, dá para debater isso por muito tempo aí no expediente de futebol. Faltando uma semana para a estreia da Libertadores. 2 jogos aí, né? Tem o Madureira e na sequência o Fluminense, o clássico que vai ser em Cuiabá. E aí fica com uma dúvida. Paulo César Carpegiani coloca um time titular agora contra o Madureira, coloca time misto, coloca titular nos 2 jogos, pensando, é claro, que tem uma partida importantíssima na próxima semana contra o River Plate. Ele deixou claro na entrevista coletiva depois do título contra o Boa Vista, né, na Taça Guanabara, que ele estuda a possibilidade de fazer um caminho diferente que o pessoal poderia imaginar. A tendência seria o quê? Colocar os titulares do clássico, né? Um peso, Fla-Flu, e aí contra o Madureira colocava um time misto? Não, ele pensa o contrário. É justamente colocar os titulares contra o Madureira e o time misto, no caso, reserva, o time misto contra o Fluminense, levando em consideração a distância, a viagem até Cuiabá, levando em consideração o tempo de recuperação dos jogadores até a próxima quarta-feira. É claro, um jogo no final de semana, e aí até quarta-feira teria menos tempo para recuperar os jogadores, e o risco de lesão também, né? Você colocar aí força máxima contra o Fluminense, correndo o risco de perder um jogador importante na estreia da Libertadores. Então a tendência, como ele disse na entrevista coletiva, e também o que parece muito no treinamento, é que ele deve colocar os titulares contra o Madureira e os reservas ou um time misto contra o Fluminense, fazendo um caminho diferente do que a gente poderia imaginar, né? Se tratando de um peso, de um Fla-Flu, o Flamengo entrando aí com um time misto, mas pensando, é claro, totalmente nessa Libertadores. No treinamento de hoje não tivemos entrevista coletiva, tivemos um treinamento rápido, liberado para a imprensa nos últimos minutos, cobranças de falta, e também Henrique Dourado batendo pênalti. E nesse momento, o assessor do Flamengo pediu para desligar as câmeras, porque o ceifador estava treinando pênalti. Ele que foi muito bem no ano passado pelo Fluminense treinando pênalti, agora está aí tentando acertar também pelo Flamengo para ajudar o time na Libertadores e, é claro, no Campeonato Carioca. João? Perfeitamente. Já tem uma ideia aí do time do Flamengo que entra em campo amanhã, meu amigo Juliano Lima? A tendência, como você mesmo disse, é que amanhã o Flamengo vá com uma equipe considerada titular, não é isso? A tendência é essa. A tendência é o Flamengo entrar com força máxima, com o que tem de melhor, pensando no time que você e os amigos do Expediente de Futebol já imaginam desse Flamengo contra o River Plate. E aí contra o Fluminense, pensando num time misto, colocando os meninos, foram muito bem na Taça Guanabara, mesclando com alguns jogadores importantes. Lembrando, é claro, que jogadores experientes como Hever, Juan, a tendência realmente é que sejam poupados contra o Fluminense, obviamente, e devem entrar contra o Madureira. Agora, jogadores que precisam ganhar ritmo, como é o caso do Henrique Dourado, que acabou de chegar e precisa realmente ganhar esse ritmo de jogo, entrosamento com a equipe, a tendência é até que o Henrique Dourado jogue as 2 partidas, tanto quanto o Madureira contra o Fluminense. E o Jonas também, né, o Juliano Lima? Porque o Jonas é o mais cotado para substituir o Cueja, que está fora, suspenso dos 2 primeiros jogos da Libertadores, né? Exatamente, a tendência realmente, já que ele já tem essa tendência de assumir a posição com o Cueja, né, suspenso pela Libertadores, então, assim como o Henrique Dourado, ele deve aí atuar nas 2 partidas até para ganhar ritmo de jogo, como eu falei, e também o entrosamento com a equipe. Dos demais pontuais ali, realmente ele deve fazer algumas mudanças no meio de campo, aquele meio campo ali que tem o Lucas Paquetá, tem o Diego, ele deve poupar esses jogadores contra o Fluminense, deve colocar contra o Madureira e por aí vai, né? Pensando no meio de campo, na defesa, é claro. Agora, o César deve jogar as 2 partidas no gol também. Então a tendência realmente do Paulo César Carpegiani é fazer isso, João. Jogar com o time titular contra o Madureira, mesmo sendo um time, vamos dizer assim, um time menor, né, de expressão em relação ao Fluminense, e no clássico, no Fla-Flu, que todo mundo imaginava o Flamengo entrando com força máxima para ganhar um certo peso, né? Pô, um teste interessante contra o Fluminense, mas tem a questão da viagem, tem a questão do tempo, né, até quarta-feira que vem para a Libertadores, enfim, então essa é a tendência que o Paulo César Carpegiani passou para a imprensa na entrevista coletiva após o jogo contra o Boa Vista. Então vamos aqui, Juliano Lima, deve ser isso, acho que a gente não vai errar muito não. César no gol, Rodinei tem crescido no conceito do Carpegiani e deve jogar na lateral direita, Hever, Rodolfo e René, aí Jonas, aquela linha com 4 jogadores. Jonas. Jonas. Everton Ribeiro, Diego, Paquetá e Everton e Henrique Dourado. Provavelmente esse é o time contra o Madureira, né? Deve ser isso.
É isso aí, assina embaixo, esse é o time contra o Madureira. Maravilha, cuidado que os mosquitinhos estão passando aí perto de você. E um abraço, hein? Direto desse belíssimo centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande. Valeu, garoto, um abração. Tá na hora de dar uma segurada, porque vem aí o jogo mais importante até o momento do ano, que é a estreia na Libertadores contra o River Plate. Força máxima contra o Madureira e segura contra o Fluminense ou não tem nada disso? Qual é a opinião de vocês? Hein, ô Savoia, o que você acha, hein? Eu acho que o Paulo César Carpegiani está coberto de razão. Ele tem que preparar o time, porque todo mundo sabe que é um ano atípico, sem pré-temporada. Ele está pensando na temporada como um todo, especificamente a Libertadores, que é o sonho de todo time brasileiro que vai disputar a Libertadores, que não ganha a Libertadores há muito tempo. Então, acho que ele está coberto de razão. Ele não tem que enxergar o Fluminense como um adversário a ser batido. Então, ele está pensando mais em deixar o time pronto para o jogo mais importante do time, que é a estreia na Libertadores. Está muito certo Paulo César Carpegiani. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai achar que ele está errado. Na minha opinião, acho que ele está pensando absolutamente de uma forma profissional. Concordo com ele. Vocês vão criticar aqui também, não? Ou tá certo? Não, eu vou criticar se ele não priorizar o jogo da Libertadores. É. Por 200 razões. Eu posso ficar passar aqui meia hora dizendo. Se você passasse 2 minutos, eu agradeceria bastante. E eu acredito no seu poder de ser. Olha, eu acho que você tem competência para tal. Não, Flamengo primeiro. Flamengo é soberano, tem hegemonia no estado do Rio de Janeiro. Atual campeão carioca, já ganhou a Taça Guanabara, já está garantido na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Quer dizer, não precisa... Na final, não. Na final, na decisão. Na semifinal. Se ganhar a Taça Rio, final. Então, aí que acontece? Não tem que ligar pro Madureira e nem pro Fluminense, com todo respeito ao Fla-Flu e tudo mais. O Flamengo tem tido problemas para passar da fase de grupos. Mas contra o Madureira deve ir com a força máxima, tá? Mas uma semana antes da... O Madureira... O foco, eu acho assim, com o risco de perder, tem que focar o jogo contra o River Plate. Que é no Engenhão também, onde vai jogar com o River Plate. O Flamengo talvez seja o time brasileiro que está tendo mais problemas, times grandes de expressão do futebol brasileiro, com problemas em fase de grupos de Libertadores. O Flamengo não tem passado. 3 eliminações seguidas. Então, o grupo do Flamengo é complicado. Eu acredito que vai passar o Santa Fé. Vamos mostrar aqui, acredito, a classificação do Santa Fé, que vai engrossar ainda mais esse grupo. Ainda hoje, né? O Flamengo tem um problema de local, sem torcida, vai dificultar ainda mais o caminho do Flamengo. Então o Flamengo tem que entrar rasgando. E é um adversário muito complicado. Não tem margem de recuperação. E tem péssima fase. O Flamengo na Libertadores passada ganhou os 3 jogos em casa e nem assim conseguiu se classificar. Então o mínimo que tem que fazer é ganhar os jogos como mandante. Ganhou em casa e perdeu fora. Então precisa dar um jeito de passar da fase de grupos, sabe? Então tem que esquecer Madureira, Fluminense, Taça Rio. O Flamengo, mais que qualquer outro adversário, precisa dessa resposta para sua torcida que está ansiosa. Flamenguistas com menos de 40 anos não viram o título de 81, né? Sonham loucamente por uma boa campanha. Nem viram o Flamengo... Companheiros da Fla-Fox aqui falam isso todos os dias. Exatamente, né? Paquita da Nação, não viram nem Rubro-Negro, viram São Caetano na final da Libertadores. Todos falam, queremos ver isso, porque não vimos. O presidente Brandão é o mais corneteiro? O presidente Brandão é amargo, é corneteiro. É corneteiro. Ele fala isso todo dia. Eu tô enjoado de ouvir o meu avô falar, o meu pai falar, eu quero ver isso. Então, quer dizer, é um anseio que tem a torcida rubro-negra. Eu acho que o treinador do Flamengo está agindo corretamente. É isso, Pascoal? Ele vai pegar um adversário. O time do River Plate é o 13º colocado do campeonato argentino. O River Plate, a gente tem que entender, o campeonato deles é dividido em 2 partes. Não é como no brasileiro ou como no regional, que vai metade do ano e completa o ano. Lá é dividido uma parte num ano, outra parte no outro ano. No ano passado, o River Plate saiu, abandonou praticamente o campeonato argentino por conta da Libertadores da América. Até aquela vergonha que passou contra o Lanús, né? Ganhou em casa, fez 2-0, ainda foi derrotado pelo Lanús, jogando em casa. Né? Goleado. Aquilo foi uma pipocada sem tamanho do time do River Plate. Aí aquele negócio, aí veio aquelas piadas lá do Boca Juniors, que são as galinhas, aquele negócio todo, que aí o torcedor do River Plate fica mais enjoado ainda. Mas eu digo pra vocês o seguinte, quando é Libertadores da América, o River Plate se transforma. É outra coisa. Lembra que aconteceu no ano passado? Foram lá jogar na Bolívia com os aviadores, Jorge Wilstermann. Levaram de 3-0. Tomaram a borrachada. Ih, não tira nunca mais. 3-0 não tira nunca mais. Quanto é que foi lá no... 8-0. Ah, me lembra bem. Quanto é que foi aquele jogo lá no... 8-0. Ah, então tá bom. Então tá bom. Esse jogo, não pense que o jogo... E acho que o Flamengo age corretamente. Primeiro, não vai ter torcida. Segundo, para o Flamengo, é um terreno, e o Paulo falou aqui, pelo menos vai conhecer um pouquinho o gramado, é um terreno que ele não joga frequentemente.
Então, acho que o Flamengo age corretamente nas duas situações. Primeiro, botar o time titular para jogar com Madureira, para ter um pouquinho de conhecimento de referências do estádio onde ele vai jogar, iluminação, placa de publicidade, tudo isso. O jogador de futebol se orienta por alguns pontos dentro de campo. É importante que ele esteja lá para conhecer como é que é o gramado, como é que é a situação legal. E depois, contra o Fluminense, com todo respeito, nem no Rio de Janeiro vai ser o Fla-Flu. Será em Cuiabá. E o time não viaja, o time não tem desgaste. Exatamente. Aliás, olha, atenção, hein, torcida do Flamengo. Hoje, no Fox Sports, a partir de 9 da noite, um jogo que interessa a todos que gostam de futebol. E quem gosta de futebol gosta de assistir Libertadores da América, uma competição especial. Mas, em especial, você, torcedor do Flamengo, tem que prestar muita atenção hoje, 9 da noite, na transmissão de Independiente Santa Fé e Santiago Wanderers. Daí sairá o time que vai completar o grupo 4. O Santa Fé é o grande favorito, venceu o primeiro jogo por 2-1. Hoje joga em casa, no El Campín, em Bogotá, joga por um empate e muito provavelmente vai dar time melhor, hein? E tem um time melhor? E tem um time melhor, trabalha bem a bola, tem velocidade pelo lado do campo. Eu acho que é um time mais consistente. Esse time vermelho e branco é perigoso. A gente já viu o Santa Fé em outras oportunidades. É um time que tem boa característica de jogo. Acho que é favorito para passar e não vai ser mais seguro. Para o Flamengo também não é moleza não. Tá pensando que é mamãozinho com a sua vai Imagina deixar que não é não, hein? Para resolver na última rodada contra o River fora. O Flamengo quase se classificou, tava bem caminhada a classificação. Com São Lourenço fora. E aí teve um tropeço na penúltima rodada, foi decidir com o São Lourenço na Argentina. E vai aí? deixar para resolver com o River na Argentina, é melhor reclassificar antes, né? É, melhor classificar. Então, muito interessante esse jogo, não perca. Independiente Santa Fé e Santiago Wanderers. Bolão Fox, pode ser, produção?